Muito bem, voltamos a falar direto da página do Jornal Visão Espírita, no YouTube e no Facebook, para mais uma gota de Espiritismo, mais uma gota de O Livro dos Espíritos. Vamos iniciar o capítulo 2º do livro 4º, Penas e Gozos Futuros. Até ontem nós falamos de penas e gozos terrenos, agora nós vamos falar de penas e gozos futuros. No capítulo 2º nós vamos ter alguns itens. O que nós vamos estudar hoje, o nada, vida futura. O nada, vida futura. Questões 958 e 959. Depois nós vamos estudar intuição das penas e gozos futuros, intervenção de Deus nas penas e recompensas, natureza das penas e gozos futuros, penas temporárias, expiação e arrependimento, duração das penas futuras, ressurreição da carne, paraíso, inferno e purgatório. Tem muita coisa para a gente estudar ainda, mas esse é o antes da conclusão. A conclusão a gente não vai passar, né? Porque a gente não fez a introdução, a gente não vai fazer também a conclusão, mas esse é o último capítulo, né? Que é o capítulo 2º do livro 4º, Penas e Gozos Futuros. Vamos da questão 958 até 1019. Acabando o Livro dos Espíritos. Foi uma longa jornada até aqui, né? Espero que vocês tenham gostado. Eu vou me lembrar do carinho de vocês eternamente, né? 958. Por que o homem tem Por que o homem tem instintivamente horror ao nada? Por que o homem, ser humano, tem instintivamente horror ao nada? Resposta: porque o nada não existe. E nós sabemos disso. Por isso que a gente fala com todo respeito, porque é em forma jocosa, em forma de brincadeira, que o ateu é um rebeldezinho. Porque lá no fundo sabe que o nada não existe, e lá no fundo sabe que Deus existe. Tenha você a denominação que queira dar. Quer chamar de Deus, quer chamar de Alá, quer chamar de sei lá, quer chamar de vem cá, quer chamar de quer chamar de universo. Chama o nome, dá o nome que você quiser. Uvinerso, dá o nome que você quiser. Né? Vinerso, lembra de mim que eu estou aqui. Não tem problema o nome que você queira dar. Existe. Não é? Enfim. 959. De onde vem ao ser humano o sentimento instintivo da vida futura? Todas as épocas da humanidade, em todas as épocas da humanidade, sempre teve a ideia, o ser humano sempre teve a ideia da vida futura. Por quê? Porque a gente veio de lá, é só por isso. Simples assim. Resposta: já dissemos, antes da sua encarnação, o espírito conhecia todas essas coisas e a alma guarda uma vaga lembrança do que sabe e do que viu no estado de espírito. Certo? Foucault disse. Aí Kardec remete ao item 393. Como o homem pode ser responsável por seus atos e resgatar falhas das quais não se lembra? Como pode aproveitar a experiência adquirida em existências que caíram no esquecimento? Seria concebível que as tribulações da vida fossem uma lição para ele, se pudesse lembrar do que as atraiu. Mas como ele não se lembra, cada existência é para ele como se fosse a primeira, sendo então um eterno recomeçar. Como conciliar isso com a justiça de Deus? Resposta: a cada nova existência, o ser humano tem mais inteligência e pode distinguir melhor o bem e o mal. Onde estaria o mérito se ele se lembrasse de todo o passado? Quando o espírito retorna à sua vida primitiva, a vida espiritual, toda a sua vida passada se descortina diante dele, vê os erros cometidos e que são a causa do seu sofrimento e também o que poderia tê-lo impedido de cometê-los. Compreende que a posição em que se encontra é justa e então procura a existência que poderia consertar aquela que acaba de passar. São as provas e expiações que a gente acaba escolhendo, querendo passar por elas. Kardec diz o seguinte:
Em todos os tempos, o homem se preocupou com seu futuro além-túmulo, o que é bastante natural. Qualquer que seja a importância que dê à vida presente, não pode deixar de considerar o quanto ela é curta e, acima de tudo, precária, uma vez que pode ser rompida a qualquer momento, e que ele nunca está certo do dia de amanhã. Em que o homem se transformará após um instante fatal, após a morte do corpo? A questão é grave, pois não se trata de alguns anos, mas da eternidade, isso segundo as escolas religiosas tradicionais. Aquele que deve passar longos anos num país estrangeiro se preocupa com a condição em que lá estará. Como então não nos preocuparíamos com a posição que tomaremos diante desse mundo, ao deixar esse mundo, diante desse mundo novo, do espiritual, ao deixar esse mundo, uma vez que será para sempre? A ideia do nada tem algo que repugna a razão. O homem, mais despreocupado durante sua vida, ao chegar o momento supremo, pergunta-se sobre o que será feito dele e involuntariamente espera. Crer em Deus sem admitir a vida futura não teria sentido. O sentimento de uma existência melhor está no íntimo de todos os homens. Deus não poderia ter-lhes colocado esse sentimento em vão. A vida futura implica a conservação de nossa individualidade após a morte. De fato, qual seria a importância de sobreviver ao corpo se essa essência moral estivesse predestinada a perder-se no oceano do infinito? Essas consequências para nós seriam as mesmas que as do nada. Olha, nós já estudamos inclusive a ideia de que nós éramos pedaço de Deus e que quando o nosso corpo morresse, nossa parte espiritual voltaria ao todo e formaria parte de Deus outra vez. Já vimos que não é assim. Somos individualidades, somos o resultado das experiências de um princípio inteligente. Um princípio inteligente habitou o reino mineral, depois o reino vegetal individualizado, depois o reino animal, e aconteceu algo que transformou ele em espírito, e aí eu surjo, aí eu sou criado. Aquele princípio inteligente é como se fosse a semente de uma árvore. A árvore não é a semente, mas sem a semente não tem árvore, deu para entender, né? Então, o princípio inteligente é como se fosse a nossa semente e nós, espíritos, surgimos a partir daquela semente. Muito bem, surgi eu, espírito. A partir do momento que eu surgi como espírito, que eu fui criado como espírito, nunca mais acaba, é o infinito. Nunca mais acaba. Isso não é uma teoria, isso é uma realidade. Você sabe isso. Eu sei isso. Como nós lidamos com isso é que é a diferença. Porque assim que o nosso corpo tombar, assim que chegar o momento supremo, o momento da desencarnação, nós vamos continuar vivos, isso é fato. Então eu sei isso, você sabe isso, muitos de nós sabemos isso. Muitos de nós acreditamos que possa ser assim. E aí temos uma fé vacilante. Muitos de nós gostaríamos que não fosse assim, que morreu, acabou. Seria muito melhor. Se nós tivéssemos certeza absoluta de que morreu, acabou, pensa quantos suicídios aconteceriam por dia. A espécie humana não existiria mais. É só ver quantas pessoas sofrem. Certo? Todo mundo sofre. Não importa quanto dinheiro tem no banco. Não importa quantas casas tenha. Não importa quantos carros tenha. Não importa quanto bem-estar material possua. Todos sofrem. A espécie humana já teria perecido. A espécie humana só não pereceu até agora por causa de um negócio chamado instinto de conservação. E o instinto de conservação é a certeza de que eu preciso passar adiante o que eu tenho e criar descendência para um mundo melhor, semelhante ao que eu tenho uma vaga ideia que foi de onde eu vim. Que foi o que nós estudamos já. Certo? O Espiritismo vem resgatar isso para mim. Vem resgatar isso para você. Vem resgatar isso para nós. Esquece essa história de que eu vou passar por um problema qualquer e o nada me espera.
Às vezes a gente fica assim, não, eu acredito na vida após a morte, mas lá no fundo, Fábio, eu tenho ainda um pouco de dúvida. Não está no fundo ainda. Procura um pouquinho mais no fundo que você vai ver que a certeza está lá. A dúvida, ela vem entre a certeza e um certo receio de se encarar, de encararmos-nos a nós mesmos. E aí a gente fica com aquele receio que a gente interpreta como uma dúvida. Ah, mas será? Não é um receio de encarar a mim mesmo, porque quando eu chegar no plano espiritual, eu vou dar de cara comigo. Ninguém vai fazer um julgamento para mim, não vai ter um tribunal, não vai ter gente do plano espiritual vindo me chamar atenção, vindo me dar lição de moral, não é nada disso. Ah, eu vou para o umbral e lá os espíritos. Quem falou que os espíritos sabem tudo no meu coração? Não sabe. Ah, mas os espíritos vê pensamento. Vê. Você pode ter um monte de obsessor do seu lado agora, vendo o seu pensamento, vendo tudo que você pensa. Mas eles não sabem o que vai no seu coração, que motiva você criar aquele pensamento. Isso só Jesus sabe. E algumas coisas nem mesmo Jesus. Só o Criador sabe. Então, pera lá. O Espiritismo nos dá tanta certeza das coisas que a gente começa a perder esse receio de encararmos-nos a nós mesmos, porque você tem defeitos horrorosos, você é uma pessoa terrivelmente feia de defeitos. Eu também sou. O único que não é Jesus, o resto ninguém é bonito. É tudo feio de imperfeições. Mas ao mesmo tempo, você é lindo de conquistas que você fez. Você tem qualidades impressionantes, como eu também tenho. E como todo mundo tem. Jesus tem mais. Porque ele já é Espírito perfeito. Mas para chegar lá teve que passar por tudo que nós passamos. Em outras épocas, em outros planetas, enfim. Né? Mas teve, senão não chegaria a ser perfeito. Percebe? Isso é a grandeza de Deus. O nada não existe, não tem como existir o nada. Não tem como existir o nada. É só ver o universo da expansão. O universo se cria, mais e mais universo. Não existia nada mais rápido que a velocidade da luz. Agora existe. A expansão do universo é mais rápida que a velocidade da luz. Só para você ter uma ideia. Então nós estamos falando de grandiosidades, de um Deus grandiosíssimo, que não tem como ter surgido isso do acaso. O acaso não faz cálculo matemático. O acaso não coloca exatamente a Lua onde tem que estar, a quantidade de oxigênio precisa na atmosfera. Se tivesse um pouco mais, a gente morreria queimado. Se tivesse um pouco mais, não seria possível respirar. Se a Lua tivesse um pouco mais distante, seria um caos na Terra, não teria vida. Se estivesse mais perto, seria um caos na Terra, não teria vida. Se a Terra fosse um pouco mais longe do Sol, seria um caos, não teria vida. Se fosse mais perto do Sol, seria um caos, não teria vida. Mas pera lá. Tem uma inteligência por trás de tudo isso. E evidentemente que o nada não existe. Eu sei, você sabe, e todos nós sabemos, porque desde o momento em que o princípio inteligente foi transformado em algo chamado espírito, que aí nós surgimos, a gente sabe que é assim. É que o orgulho dá uma maquiada nesse conhecimento e o que acompanha o orgulho, via de regra, é o medo, né? Que é a primeira sensação instintiva que nós temos. E aí esse medo me coloca, mas será? A gente vence esse medo e a certeza aparece. Amanhã nós vamos falar de intuição das penas e gozos futuros, que é uma coisa que todos nós sempre tivemos também. Desde que a humanidade é a humanidade. Simples assim. Eu sou Fábio Ferreira, essa é mais uma gota de Espiritismo. Beijo pra você que fica até amanhã.